Abra sua Bíblia no trecho lido, Filipenses capítulo 2, o versículo 1, os irmãos estão lembrados, nós comentamos, não é? Na semana passada, não foi possível sairmos desse primeiro versículo, que fala que há conforto em Cristo, há consolação de amor, há comunhão no Espírito, e deve haver entranháveis afetos e compaixões. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é cristianismo. Conforto, consolo, afeto, compaixão. Você não vê isso no islamismo, por exemplo. Islamismo não existe no islamismo a palavra amor. A palavra islã quer dizer submissão. Submissão. Submissão não é errado, dentro do contexto que se analisar corretamente. Porém, lá, para você ter uma ideia do que é islamismo, se uma mulher foi estuprada, normalmente ela é considerada culpada. Ela é considerada culpada. E olhe lá que no islamismo as mulheres usam aquela roupa enorme até lá embaixo. Algumas usam até a burca, aquela vestimenta que cobre, só deixa os olhos do lado de fora. Mesmo assim, se ela foi estuprada, não tem contemplação. Normalmente é ela que é condenada. Onde está o amor? Onde está a justiça? Não é? Não existe. Lá, a visão, não só do Alcorão, como de outros livros, não é, auxiliares, é de que a mulher é um objeto do homem. É posse dele. Então não existe amor. Entende? Não existe compaixão. Tem gente que admira essa religião. Homossexual, por exemplo, ele joga de cima do edifício de 10 andares. Vocês já viram isso na internet? Joga mesmo para se acabar lá embaixo. Onde está o amor? Nós discordamos da homossexualidade, não por uma opinião pessoal. Nós discordamos da homossexualidade porque a lei de Deus condena. Isso aqui, irmãos, não é um livro de literatura apenas, nem de história, nem de geografia, não. Isso aqui é a lei de Deus, é a palavra de Deus, entende? E combatemos aquilo que a Bíblia combate, usando a própria Bíblia, mas não podemos odiar ninguém, aborrecer, temos que respeitar, não é? Então a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então, cristianismo tem que ter conforto, tem que ter consolo, tem que ter compaixão, não é? Não só isso, o cristianismo é muito amplo, muito amplo. Cristianismo é amor, mas também é justiça, é amor, mas também é santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é, irmão? Então já vimos isso na doutrina passada. Vamos entrar no versículo seguinte, que é o 2. Então o apóstolo falando, não é? No texto anterior ele fala que os cristãos devem se portar dignamente, não é verdade? Fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E ele então vai falando e diz, portanto, que é uma conclusão, devemos ter amor, consolação, conforto, afetos, etc. E aí ele faz um apelo. Olha como a palavra de Deus é tão profunda. E aqui é uma carta escrita aos crentes de Filipos, não é? E ele agora faz um apelo acerca dele mesmo. E nesse apelo dele, nesse único versículo, tem doutrina, irmãos. Tem ensino profundo. Que coisa impressionante, não é? Observe que está escrito, completai o meu gozo. Ou seja, completa a minha alegria. O apóstolo sofreu demais.
O apóstolo Paulo foi um dos homens de Deus que mais sofreram, né? Finalmente pagou com a vida por ser um servo de Deus, né? Passou naufrágio, foi preso, espancado, não é? Levou chibatada, entendeu? Tanta coisa. E ele agora escreve essa igreja, que é uma igreja em que ele não repreende em nada, diz: completai o meu gozo, a minha alegria. E é onde vem agora aspectos que podemos considerar doutrinários, não só para a igreja de Filipos, mas para a igreja cristã em qualquer lugar do mundo e em todo o tempo, em todas as épocas, com uma atualidade extraordinária. Olha o que o apóstolo diz: completai o meu gozo, tendo o mesmo amor. Aliás, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Viu aí quantas vezes repetiu a palavra mesmo, mesma? Lá na frente ele vai ter outra palavra, mesma, também. Irmãos, isso fala, sabe de quê? O apóstolo está querendo dizer: olha, complete o meu gozo, de maneira que eu vejo em vocês, que vocês têm comunhão. Vocês têm comunhão cristã. Há irmãos que querem competir um com os outros. A igreja quer competir com a outra. Obreiros muitas vezes querem competir com os outros. Não, irmão. Na igreja de Cristo não deve haver competição. Deve haver cooperação e comunhão. A palavra-chave do cristianismo é comunhão. Comunhão, já disse a vez passada, quer dizer sentir a mesma coisa, ter as coisas em comum, não é? Então vamos meditar um pouquinho nisso aqui, nessa comunhão, antes de analisar aqui cada uma dessas partes, sentir o mesmo amor, etc. Vamos meditar um pouquinho o que é comunhão. Comunhão não é apenas tomar a Santa Ceia, pegar aquele pedacinho de pão, comer, não é? Tomar aquele cálice de vinho. Aquela cerimônia, aquele culto, representa a comunhão que devemos ter com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Participando do pão, que representa o corpo de Cristo, participando do vinho, que representa o sangue que Ele derramou na cruz por nós, não é? Tanto que Paulo diz que quem come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor, num sentido, é aquele corpo pregado na cruz, mas num sentido mais amplo, é a igreja do Senhor, é o corpo dele. Somos muitos membros, diz a Bíblia, mas somos um só corpo. A igreja de Jesus não está dividida. A igreja de Jesus não é dividida. Mas pastor, tem tantas denominações, com doutrinas diferentes. Verdade. Cada dia surge igreja nova. Fico impressionado. Nesses 19 anos que eu estou aqui, já apareceram em Parnamirim mais de 100 novas igrejas, irmão. Cada um com um nome interessante, não é? Inventado, criado. Não sou contra criar igrejas, não. Melhor abrir igreja do que abrir lugar de bebedeira ou de prostituição. Mas, precisa ter cuidado. Qual a motivação, não é? De se abrir uma igreja? A igreja de Jesus, ela é uma só. Ela não é múltipla, não. É uma. A reforma cometeu um gravíssimo erro. Os reformadores, tanto Lutero como Calvino, como Zwinglio e outros. Qual foi o grande erro da reforma? Já expliquei aqui o ano passado. A reforma valorizou Deus, só a Deus glórias, só Cristo, só a Escritura, só a fé, mas esqueceu de uma coisa: só o Espírito. Esqueceu. Faltou os solos espíritos. Porque, irmão, se não houver a direção do Espírito Santo, não é igreja cristã. Se não houver a presença do Espírito Santo, não é igreja de Cristo.
Tem que ter a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Então os reformadores falharam. E aí, por causa dessa falha, porque é o Espírito que nos une. Como eles esqueceram o Espírito Santo, aí da reforma surgiram dezenas de denominações históricas, cada uma hoje com sua doutrina, sua forma de batismo, etc. Mas isso quem vai julgar é Deus. Tá certo? Então comunhão é ter tudo em comum. Vamos meditar um pouquinho, meus irmãos. Vamos ler Atos 2 e 42. Atos é o livro da Bíblia, que é histórico, né, sobre os primórdios da igreja cristã, mas também tem ensino para nós, tem doutrina também. Ora, se uma carta de Paulo tem doutrina, imagine o livro Atos dos Apóstolos, que também é considerado o Evangelho do Espírito Santo. Existem teólogos que consideram o livro de Atos o Evangelho do Espírito Santo. Os 4 evangelhos, o Evangelho de Cristo, e o 5º evangelho seria Atos, o Evangelho do Espírito Santo. Não é? Porque Jesus promete logo no início de Atos a descida do Espírito Santo. No capítulo 2, aí vem o Pentecostes, não é? Enchendo os seus servos de poder para pregar o Evangelho. Atos 2, 42. Abra sua Bíblia aí comigo. É um texto muito sério. Nosso sonho está passando por uma revisão, viu, irmãos? Uma revisão, porque estava faltando a manutenção adequada. E agora estamos passando por um processo de revisão de toda a instalação. Muita coisa enferrujada. Vão orando para Deus dar condição da gente fazer uma renovação total. Atos capítulo 2. Diz assim, versículo 42. Leiam comigo. Eu gosto de ver a igreja lendo, não é? Atos 2, 42. 1, 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu pergunto, a doutrina dos apóstolos, qual é a doutrina dos apóstolos, irmãos? Hein? Qual é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos não é outra, senão a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Então, o partir do pão é uma coisa, a comunhão é outra. Então, quando diz comunhão, comunhão fala de união. E para haver união entre os crentes, é preciso que o amor de Deus preencha os nossos corações. É preciso que sintamos o amor de Deus em nossos corações, uns pelos outros, irmão. Uns pelos outros. O crente não pode invejar o outro, não pode aborrecer o outro. Eu fico espantado, eu fico sem entender, quando tomo conhecimento que um pastor não pode sentar na mesma mesa com o outro. Não tem quem me faça entender uma coisa desta. Se eu tivesse lido a Bíblia somente uma vez, eu já não podia aceitar. E lendo 45 vezes, aí é que não dá mesmo. Para a glória de Deus, viu? Eu digo que estou lendo 45 vezes, não vai me mostrar não. Eu estou atrasado. Já devia ter lido mais. Comecei tarde. Também não entendo como é que um crente não gosta de ler a Bíblia. Como é que a pessoa não pode ler 3 capítulos da Bíblia por dia? Ninguém me convence não, meu irmão. Não adianta. Não adianta nem por A mais B, não. É que não gosta da Bíblia mesmo. Não ama a Bíblia. Pelo amor de Deus. Então, o cristão não pode aborrecer seu irmão, não. Não pode. Porque precisa ter comunhão. Paulo disse, somos um só corpo. Não é? Ora, como é que um corpo só, em uma parte, não quer cooperar com as outras? Não quer se unir às outras? Então ele vivia nas orações, na comunhão. Então quer dizer, aquela igreja que Jesus deixou, não era uma igreja de competidores, não era de igreja de aborrecedores,
não era de crente que odiava o outro, não, era uma igreja de homens e mulheres que amavam uns aos outros, como Jesus os amou. Louvado seja Deus. E ele deixou esse mandamento em João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Faça agora uma avaliação interior. Cada um responde diante de Deus, de si para si, perante Deus. Você ama mesmo os seus irmãos? Você tem comunhão com os irmãos da igreja? Com os que conhecem ou os que não conhecem? Se você tiver o amor de Deus no coração, o irmão pode estar onde estiver, até o japonês, você está em comunhão com ele, porque é o mesmo Espírito que nos une, irmãos. Não existe limite de espaço nem de tempo para o Espírito, tá certo? A igreja de Jesus é uma só, mas agora vamos ficar na igreja visível, a que você está vendo. Você deve ter comunhão. Sabe que é uma igreja que é um desafio tremendo para você ter comunhão? É uma igreja que geralmente era bem pequena. Na época do meu pai, chegava a 10 pessoas, 12, papai e mamãe tiveram 10 filhos, né? Eu sou o primogênito, tá certo? Mas a família hoje, né? Com a modernidade e as conveniências da vida, hoje as famílias, tem mulher que só quer ter um filho só, e olha lá, 2 já é muito. Aí a igreja da casa dela fica uma igreja com 3 pessoas, ela, o marido e o seu filho, ou uma família pequena com pai, mãe, 3 filhos, não é? Quando tem 5 já é considerada família, não é? Já num certo padrão. Pois bem, a igreja não começa aqui no templo sede, a igreja começa na sua casa, meu querido irmão. Dá glória a Deus, amado. A igreja na tua casa. Já pensou? A igreja começa na sua casa. É ali onde você deve, ali é um laboratório, ali é um lugar de experiência para a igreja maior. A igreja grande, essa igreja grande, o templo grande, a igreja das congregações, ela é um reflexo daquilo que é a igreja pequena lá na sua casa. É lá na sua casa que você tem que amar o seu irmão, amar os seus filhos, amar seu marido, amar sua mulher. É ali que começa a prática, o exercício da comunhão, né? Do conforto, do consolo, dos entranháveis afetos, é na casa. Paulo dizia, a igreja que está em sua casa, porque a igreja começou nas casas, mas ela não pode deixar de ser nas casas, não. A reunião da coletividade maior é no templo, mas a igreja na casa tem que continuar a existir, a menos que nem todos sejam cristãos, mas se todos foram crentes de Jesus, ali deve estar a igreja do Senhor, ali na sua casa, não é? 2, 3, 4, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Você precisa fazer valer a sua igreja na casa, realizando culto doméstico. Meu irmão, não sei o que o diabo tem feito, que tem tido êxito, tem conseguido impedir os crentes de fazer o culto doméstico, meu irmão. Que é isso? Crente tem tempo para tudo, para televisão, para o WhatsApp, meu irmão, é o tempo todo, tá no WhatsApp, no Facebook, o bicho toca e a pessoa atende, lá vai e conversa 1h30 e não tem tempo para fazer culto doméstico, meu irmão. Querido irmão, bota a tua consciência no lugar, bota a tua consciência no lugar. O mundo está cada vez mais perigoso para a família. O grande plano anterior à vinda de Jesus é a destruição da família. O diabo tentou destruir a igreja, não conseguiu. Que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele sabe disso.
Não adiantou o comunismo, não adiantou o judaísmo, não adiantou o islamismo, nada pôde destruir a igreja. Então agora o plano dele, a estratégia é, já que não conseguimos destruir a igreja, vamos destruir as famílias. Percebe a estratégia dele? Ele sabe que destruindo a família, ele não destrói a igreja, mas prejudica grandemente a igreja local. Destruindo as famílias. Os irmãos, os obreiros atenderam o meu apelo a semana passada, para cada congregação mandar 3 pessoas para a Câmara Municipal de Parnamirim. Para quê? Eu não divulguei para vocês, para não chamar a atenção, estratégia, para que fosse uma surpresa lá, né? E foi surpresa. 80% do povo que estava lá era da nossa igreja, nossas congregações. Enchemos o plenário da Câmara. Para quê, pastor? O senhor convocou esse povo para ir para lá? Porque ia ser votado, foi votado um projeto chamado Escola Sem Partido, e cuidado que eu já soube, tem professor crente que está contra esse projeto. Eu queria saber quem é, porque eu chamava essa pessoa e abri a Bíblia para ele. O projeto Escola Sem Partido é um projeto de um deputado lá federal, irmãos, que diz o seguinte: a escola é lugar para os alunos aprenderem, serem educados de acordo com o currículo. A escola não pode ser um lugar de doutrinação política, ou ideológica, ou mesmo religiosa, ou filosófica. Não pode. Aquele projeto visa que o professor não pode usar a sua autoridade de magistério e passar para os alunos a ideologia que ele quiser. Porque ele é homossexual, por exemplo, ele chegar na classe e dizer, olha, eu sou homossexual e tal, é uma coisa muito boa, é natural. Ele não pode fazer isso. Também não pode um professor da Assembleia de Deus dizer, olha, eu sou pentecostal, a minha igreja é a melhor do mundo, a doutrina pentecostal é a mais certa. Não pode. O professor pode falar de religião na aula de religião, do ensino religioso, que não é obrigatório, é facultativo, né? Então, esse projeto foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores aprovaram dias antes. Quando os esquerdistas, os comunistas, os homossexuais souberam que esse projeto foi aprovado na Câmara, vieram de Natal, pagaram ônibus para eles virem para cá, para fazer pressão em cima do prefeito, para dizer que ele não assinasse que ele ia ser prejudicado. O prefeito, então, tem suas conveniências políticas, não é? E tal, com partidos, etc. Então, ele vetou o projeto, entendam. Vetar quer dizer, não aprovo. E ele tem essa prerrogativa, o presidente da República tem também, governador, de não aprovar um projeto. E não aprovando, ele não vira lei. A não ser que a Câmara Municipal, que aprovou o projeto, derrube o veto do prefeito. E aí é uma posição delicada, né? É muito delicado esse momento. Derrubar o veto ou manter o veto do prefeito ao projeto Escola Sem Partido. Então, ali ia ser tomada uma decisão muito importante. Se fosse derrubado o veto do senhor prefeito, e ele não é contra isso, ele não quer que fique com vocês, tá certo? O projeto é transformado em lei, aprovado. Nenhum professor na escola pública de Parnamirim poderá ensinar ideologia de gênero, por exemplo, aquela desgraçada ideologia diabólica que diz que ninguém nasce homem nem mulher. É a maior palhaçada do Satanás na cabeça dessa gente é essa. Dizer que ninguém nasce homem nem mulher, não. E o que é, afinal de contas? É uma ameba? É um organismo assexuado? O que é isso? Que bicho é esse? Que bicho é esse, afinal de contas? Se não é homem nem é mulher, o quê? Não, tem gênero neutro. Inventaram essa história de gênero. Irmão, eu só conheço gênero na gramática. O telefone é do gênero masculino. A água é do gênero feminino. Gênero é isso. Mas sexo, o ser humano, que história é essa? Uma criatura que nasce com ovários,
com trompa de falópio, com útero, com vagina. Não é mulher? Que história é essa? Onde surgiu essa ciência? Uma pessoa que nasce com testículos, com pênis, com canais deferentes, com epidídimo, hormônio masculino, cromossomo masculino, não é homem? Que bicho é esse? Essa ideologia não tem um pingozinho de base científica. Você precisa se armar para responder os seus colegas na escola. Respeite todo mundo, você precisa ter argumento. Então nós fomos para lá para mostrar, meus irmãos, que nós não concordamos com essas ideologias. Enchemos a Câmara. Enchemos. Irmãos, levaram faixas, gostei de ver, está filmado. Dizendo lá: não aceitamos doutrinação de nossos filhos, não aceitamos ideologia de gênero. Deus fez o homem, macho e fêmea, está lá, bonito para a glória do nome do Senhor. E aí os esquerdistas, quando viram que ia perder feio, fizeram uma bagunça, pularam em cima das cadeiras, quebraram cadeiras, um bocado de jovens que vieram de Natal. Um espetáculo feio. Aí o presidente viu que não tinha clima para continuar a sessão e encerrou a sessão. Pronto. Mas ainda vai voltar a ser discutido isso. E quando voltar, se Deus quiser, teremos mais gente lá, se Deus quiser. Amém, meus irmãos? Só que agora, por causa da bagunça, a sessão vai ser fechada, ninguém entra. Só os vereadores vão voltar. Isso foi bom. Quem quiser se manifestar é do lado de fora. Não tem problema. Entende, irmão? Então o ataque é contra a igreja agora. A igreja de Jesus. O ataque está aí, meus irmãos, terrível. Então como é que você vai poder defender os seus filhos, sua família, se você não tem um ambiente devocional, espiritual na sua casa? Se você não acende o altar da adoração a Deus no teu lar, um momento, 15, 20 minutos por dia, enquanto isso está aceso o altar da televisão, o altar da internet, sua família poderá ser destruída. Se não for destruída, prejudicada. O seu casamento, o diabo encontra brecha. Não, meu irmão, saia daqui hoje com um propósito diante de Deus. Senhor, custe o que custar, eu vou fazer o culto doméstico com a minha família, vou reunir com meu marido, meus filhos, não é? Quem não quiser não faça, mas você vai tomar iniciativa para defender a sua família, porque a igreja de Jesus precisa ter comunhão, até nisso, comunhão no seu lar, uns com os outros. A igreja começa na sua casa, entende, meus irmãos? Então comunhão é isso. A igreja primitiva tinha essa comunhão maravilhosa entre eles, não é? Eles se amavam uns aos outros, eles eram unidos, não é verdade? Vamos ler também 1 Coríntios 1, 9 e 10. Você está em Filipenses, recua aí. 1 Coríntios 1, 9 e 10. Vamos lá, eu leio, quero ler com vocês. 1 Coríntios 1, 9, 1, 2. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Vocês viram aí, falou da comunhão com o Senhor Jesus, aí a palavra mesmo se repete, não haja briga entre vocês, sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, não é? Unido, irmãos. Que coisa tremenda essa. Para ver a comunhão é preciso que falemos uma mesma linguagem, tenhamos uma mesma visão, nos comportemos de uma mesma maneira, não é? Em termos de testemunho, de comportamento ético. Como é que o mundo poderá olhar para nós e dizer: esse povo realmente é o povo de Deus? Se virem que nós brigamos, não é? Se viram que nós escandalizamos, como um pastor em Natal resolveu publicar um vídeo, depois outro vídeo, não é? Acusando a diretoria da igreja de coisas terríveis, não é? Isso escandalizou não só
em Natal, mas em todo o Rio Grande do Norte, em todo o mundo. E eu vi crente dessa igreja mandando uma postagem lá. Isso é hipocrisia, um bando de hipócrita. Um irmão que é de Natal está em outro lugar, lá para a banda do Norte, também está aí, olha. Aí aproveitaram o negócio de uso e costume, né? Tão interessante esse cavalo de batalha. Aí disseram, enquanto fica combatendo em uso e costume, está aí, estão roubando, estão mentindo. Digo, irmão, mandei para cada um no privado, né? Retira essa postagem, meu irmão, você não sabe o que está dizendo. Você está contribuindo para o escândalo da igreja do Senhor. Estão escandalizando a igreja. E mandei uma postagem boa no Facebook, orientando como é que o crente deve fazer com alguém que ele não gosta na igreja. Não é detonar, botar no meio do mundo, não. E se descobrir que nesta igreja tem pecado, ou um irmão tem pecado, alguém do ministério tem pecado, o lugar de reclamar não é nas redes sociais, não, irmão, porque isso escandaliza. O lugar de reclamar é na presença de Deus, é na reunião do ministério, é mandar uma carta para ele, é tomar as providências, é denunciar o pecado dele, não é verdade? Tem que denunciar para não ser cúmplice, mas botar nas redes sociais, isso não é coisa de cristão não, irmão, porque isso prejudica a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Jogaram pedra, não é? Teve gente que se desviou, teve gente que blasfemou. Aí aquele irmão, quando viu minha postagem, deu outra, aí mandou indireta para mim. Tem um pastor aí, que foi até uma postagem boa, porém, ele disse que denunciar o pecado é escândalo. Não, dizia ele, o escândalo é o pecado. Não, senhor, meu irmão, depende. Se o pecado está encoberto, não é escândalo. Não tem escândalo. Tem pecado. E o pecado precisa ser confrontado, precisa ser apurado. Precisa ser apurado primeiro. Porque se não apurar, e eu punir uma pessoa na igreja sem apurar, eu estou em desacordo com a Bíblia, que diz, julgai segundo a reta justiça, e não segundo a aparência. Então, quando eu vou punir uma pessoa aqui, alguém chega e me faz uma denúncia, pastor Arnaldo, fulano de tal, assim, assim, a primeira coisa eu pergunto, o irmão ouviu isso de quem? O irmão viu essa coisa? Não, eu ouvi do irmão fulano. Pois digo, irmão fulano, e eu quero falar com ele, porque eu quero apurar a coisa. E quando a coisa é muito grave, eu faço a sindicância, sindicância mesmo. Eu fui escrivão de inquérito no Exército, fui escrivão de mais de 30 inquéritos. Eu sei fazer. Só me sentar no computador, eu faço na hora, tudo dentro dos formulários direitinho. A pessoa pode provar, você assina o que está dizendo, assino. Então vamos lá. Toma depoimento, a pessoa assina, chama a outra, assina, depois que apuro convenientemente, aí chama o acusado. Meu irmão, aconteceu alguma coisa assim, assim, tal, recebi uma denúncia. Não, pastor, não houve isso não. Olha, irmão, eu vi 5 pessoas. Eu vou processar. O senhor é quem sabe. Agora, se o senhor processar e não segurar a sua palavra, o senhor vai ser processado por litigância de má-fé. É uma figura jurídica. É brigada de má-fé. Não é? Eu já vi um que negou até o fim, meu irmão. E eu não pude puni-lo porque ele negou. Imagina como é difícil para um pastor, né? Certo que a coisa aconteceu, mas não pude punir. E bem, meu irmão, já que você está negando tudo, está vendo essa Bíblia aqui? Estou. Não é juramento não, mas coloque sua mão em cima dessa Bíblia. Ele colocou. Repita comigo. Eu, fulano de tal, declaro, em nome de Jesus, que não fiz nada disso. Se é verdade, diga amém. Amém. Você sabe o que você fez agora? Não foi um juramento, mas você usou a palavra de Deus e o nome de Jesus para declarar isso que você declarou. E a Bíblia diz, maldito aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que encobre nunca prosperará.
Eu puni a pessoa que disse que caiu com ele, eu puni, mas não pude puni-lo. Fui censurado, meu irmão. A pessoa confessou o pecado, ele não confessou. Passaram-se os anos, ano passado, alguém liga para mim pelo WhatsApp e diz: pastor Elinaldo, aquela pessoa que disse para o senhor, negou tudo, Deus deu um aperto nele aqui tão grande, que ele agora confessou tudo, e disse que realmente praticou aquelas coisas. Como ele não está mais aqui, não é mais membro da nossa igreja, então agora você diga o pastor dele. Diga o pastor dele, que eu dei carta de recomendação a ele, porque eu não pude puni-lo. Agora você diz para ele, leva ele para confessar lá. Irmão, com Deus não se brinca. Nada encoberto não ser descoberto, não é verdade? Então, queridos, a igreja de Jesus é muito fina. Temos que ter essa comunhão. Como é que o mundo vai ver em nós, que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus, se não demonstrarmos comunhão, irmão? Eu não entrei no versículo 2 ainda não, eu estou no preliminar do que é comunhão, para depois entrar. Se não entrar hoje, entra na próxima. Problema não. Vamos abrir a Bíblia agora, para ver como é importante a comunhão, para o mundo ver na gente que nós somos realmente povo de Deus. Vá lá para João, Evangelho de João, capítulo... Chega, Jesus. João, capítulo... Descubro já. 17. Vamos lá ver a importância da comunhão, não somente para a nossa vida interna na igreja, mas a comunhão é tão importante que ela tem reflexo na evangelização, ela tem reflexo na pregação do Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 17, quem achou? Amém. Então lê comigo agora, olha, os irmãos da internet estão ouvindo, viu? Vamos lá, João capítulo 17, versículo 21, aliás o 20, vamos ler do 20 ao 23, tá bom, irmãos? João 17, 20 a 23, essas meninas de Jesus já acharam tudinho, não é? Vamos ler, né? Muito bem. Menina, ela está moderna, está lendo no celular, menina, interessante, né? Pós-modernismo. João 17, versículo 20, 2. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os teus tens amado a eles, como tens amado a mim. Amém, meus irmãos? Que texto fantástico sobre comunhão, não é, irmão? Texto maravilhoso. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ensino preciosíssimo que Ele deu para os seus discípulos na chamada oração sacerdotal. Quando Ele estava fazendo as últimas orientações, e Ele fez essa oração diante dos seus discípulos, seus apóstolos, não é? Orando ali. Está vendo, meu irmão? Para você sentir a mesma coisa, né? Para você ter o mesmo amor, a mesma fé, para dizer a mesma coisa, é preciso ter comunhão. Então a comunhão é muito importante, não só para a nossa vida do corpo de Cristo, mas para a pregação. Para a pregação. Muitas igrejas fracassaram porque não demonstraram isso para o mundo. Não demonstraram. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui, não é? Não oro só por eles, mas aqueles que, pela palavra, pela pregação deles, dos meus apóstolos, hão de crer em mim. Aí ele vai e diz que é tremenda. Para que todos sejam um. Ó. A igreja de Jesus não pode ser 2, 3, nem 4, nem 10, nem 50 não, meus irmãos. Pode ter 300 congregações, mas a igreja de Jesus é uma só. Dê glória a Deus por isso, não é?
Por isso, eu não aceito que alguém venha dizer que houve a reforma da igreja. Negativo. A igreja de Jesus não passou por reforma nenhuma. Não, senhor. Pastor, e a reforma protestante do século XVI, não é? Que foi aquilo, Martinho Lutero, aquele povo. Ali foi uma reforma de uma igreja que estava deformada. Uma igreja que estava apostatando da fé. Uma igreja que não pregava o evangelho de Cristo. Uma igreja que inventava dogmas e tanta coisa fora da Bíblia Sagrada. Uma igreja que vendia o perdão. Eu mostrei para vocês aqui, através da indulgência, um título de papel. Quem comprasse aquele papel tinha os pecados perdoados para trás e até o presente. E se fosse uma indulgência plenária, tinha os pecados perdoados para trás, para frente e até os pecados que cometesse no futuro. Essa igreja estava deformada, precisou de uma reforma. Mas a noiva do Cordeiro nunca foi deformada. Ela sempre foi formada pelos crentes fiéis, lavados e remidos no sangue de Jesus, santificados para ir para o céu, esperando a vinda de Jesus. Nunca passou por reforma nenhuma. Não, senhor. Então, a igreja de Jesus é uma igreja santa, para que sejam um. Né? Pode ter milhares ou milhões de igrejas evangélicas, não importa. Agora, no meio das igrejas evangélicas sérias, eu não me refiro a movimento. Eu vi agora, você viu? Eu acho que ele está a postagem errada com o nome da igreja, mas na internet, né? Uma ruma de vassoura. Eu tinha dito a vocês que uma igreja estava vendendo vassoura ungida por R$100 cada vassoura. Já era uma palhaçada, né? Agora eu vi ontem no Facebook uma vassoura por R$1.000. Uma vassoura por R$1.000. Isso são uns palhaços, irmão. Isso são charlatães. Isso são obreiros fraudulentos de torpe ganância, como diz Paulo. Obreiro fraudulento, obreiro de torpe ganância, vendendo coisa na igreja em troca de bênção. Que mentira do Satanás. Onde é que já viu vassoura afugentar o mal? Jesus não mandou varrer com vassoura, não. Ele mandou expulsar demônio assim: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, não é em nome de vassoura, não. Mas tem gente que gosta dessas coisas, irmão. Já pensou botar uma ruma de vassoura aqui? Irmão, compra uma vassoura dessa por R$200. Eu seria um palhaço, né? Um charlatão, enganando gente. Mas diga você que não sobrava uma. Não sobrava uma vassoura. Se eu trouxesse uma invenção dessa para cá, sempre aparecia alguém. Eu estou precisando. Na minha casa o problema está sério. Preciso varrer o mal. Meu irmão, você varre o mal fazendo culto doméstico. É você orando sua família, na tua casa. Você varre o mal desligando televisão, imoral. É desligando novela, malhação. Será que tem alguma menina aqui que assiste malhação? Se tiver, está repreendida. Estou dizendo que tem não, viu? Estou dizendo que tem não. Estou dizendo se tiver. Se tiver, está repreendida. Aquilo é coisa de Satanás. Ensina a homossexualidade, lesbianismo, ideologia de gênero, patifaria, aborto, toda essa patifaria do Satanás. Não, meu irmão. A igreja de Jesus é uma só. A igreja de Jesus não tem 3 cabeças nem 4, não. A cabeça da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Glória a Deus. Então, veja aqui, não é? Para que o mundo veja, para que todos sejam um. Eu deles a glória que a mim me deste. Que coisa fantástica, irmão. Jesus, quando desceu do céu e se fez homem, ele se despojou dos seus atributos, né, da sua glória. Porém, quando ele ganhou aqueles discípulos para formar a sua igreja, aqui ele está dizendo:
eu dei a eles a tua glória. A glória que tu me deste lá no céu, eu transferi para eles. Dá glória a Deus por isto, irmão. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus tem a glória de Deus em si. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Agora Jesus diz: eu lhes dei a glória que tu me deste. A igreja de Jesus, ela é gloriosa. Gloriosa. Ela tem a glória de Deus. Como é que ela manifesta a glória de Deus? Manifesta a glória de Deus, irmãos, na proclamação do evangelho genuíno, na sã doutrina. E veja bem, mas o povo não vai olhar para a doutrina não. Presta atenção, meninas, presta atenção, homens, obreiros, adolescentes, jovens. O povo não vai ver a glória de Deus na mensagem. O povo vai ver a glória de Deus em nosso testemunho. O povo vai ver a glória de Deus olhando para você, olhando para mim, olhando para cada um de nós e dizendo assim: realmente essa pessoa é transformada, essa pessoa é crente, essa pessoa é salva, tem um testemunho diferente. Você tem a grande responsabilidade de mostrar na sua vida, sem se exibir. Não precisa de exibição, não precisa pegar uma trombeta: ei, eu sou crente, ei, eu sou santa, eu sou santo. Não, não precisa. Basta você se comportar como uma verdadeira serva de Deus, um verdadeiro servo de Deus, e o mundo vai ver a diferença que há na sua vida. Dê glória a Deus por isso, meu querido irmão. O mundo vai ver, para que vejam, não é? Dê-lhes a tua glória, para que sejam um como nós somos um. Unidade, comunhão, sem divisão. Por isso é perigoso, viu, irmão? Aqui tem um bom número de obreiros da nossa igreja, das congregações. Tem obreiro aqui que tem a aspiração, não é? Deseja ser pastor. Não está errado. A Bíblia diz, quem deseja, observe bem, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Episcopado quer dizer bispado. Pastor, bispo, presbítero, são 3 denominações de uma pessoa. Eu continuo sendo bispo. Sou pastor pela graça de Deus, mas continuo sendo presbítero também. E mais, continuo sendo diácono. Se algum pastor aqui deixou de ser diácono, precisa se converter. Pastor tem que ser diácono. Pastor, se o senhor não desce para tirar a oferta, não desce porque tem que tire. Se não tiver quem tire, eu desço. Vou tirar, não tem problema não. A palavra diácono quer dizer servo. Servo. O pastor que deixar de ser servo, ele está desviado. Todos temos que ser servo. Pode ser o que for, mas a nossa base fundamental é servo. Não é o cargo ministerial, que é temporal. Quando você morrer, não vai levar o cargo de pastor, e muito menos pastor presidente. Cuidado para não fazer aquele meninozinho de 8 anos: mãe, eu quero ser pastor presidente. A mãe disse: por que, meu filho? Porque ele é que manda em todo mundo. Coisa de criança, né? Ele é que manda. Não, ninguém manda. Quem manda é Jesus. Agora nós devemos servir a igreja do Senhor Jesus, não é? Glória a Deus. E aí termina assim: eu neles, olha, eu neles, Jesus em nós. Que mistério, irmão. Tremendo. Eu neles. E 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Aí Jesus diz: eu neles quer dizer a comunhão, Jesus em nós. Nós temos que ter Jesus em nós, Deus em nós, o Espírito Santo em nós. Se não tiver, não é cristão, não é igreja, não é corpo de Cristo. Eu neles, louvado seja Deus, e tu em mim. Aqui é interessante, tem um pessoal de umas igrejas aí,
que diz que não tem a trindade. Quem já ouviu falar nessa história, que não tem a trindade, nem? Não são 3 pessoas. Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Tem. Não tem 3 pessoas não. É só uma. Essa pessoa, no Antigo Testamento, manifestou-se como o Pai. Quando Jesus veio ao mundo, essa pessoa deixou o céu vazio lá e manifestou-se como o Filho. E depois Jesus foi embora, ele se apresentou em Atos 2 como Espírito Santo. Mas é uma pessoa só, dizem esses heréticos. Heréticos. Mas tem crente que gosta de doutrina herética, irmão. Gosta, adora. Adora uma heresia. Quer ver para você desmontar essa doutrina herética do unicismo? Quer dizer que só vê uma pessoa. Modalismo, que diz que essa única pessoa se manifesta de 3 modos. Isso é mentira. Quer ver a prova aqui? Vamos lá. Eu dei-lhes a glória. O 21. Para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim. Pergunto. Jesus está falando, quando ele diz tu, ó Pai, é a primeira pessoa ou segunda pessoa? Hein? Segunda pessoa. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa de quem se fala. Não foi assim que eu aprendi lá no curso primário. Mas tem. Então ele está dizendo assim, ele está orando a quem? Orando a ele mesmo? Orando a ele mesmo? Não. A construção gramatical aqui do grego, do original grego, não é essa não. E muito menos nossa língua. Não é? Para que todos sejam como tu, ó Pai, está orando ao Pai, o és em mim, e eu em ti, segunda pessoa, não é? Para que eles sejam um, e eu dei-lhes a glória que me deste, que tu me deste, mais uma vez, segunda pessoa, que tu me deste, para que sejam um como nós, eu e tu, nós somos um, eu neles e tu em mim, comunhão, está vendo? Aí você quer ver o Espírito Santo? Está lá em Atos dos Apóstolos, não é? Jesus dizendo, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, outra pessoa, não é? Então é preciso ter comunhão, irmão, para você sentir aquilo que está lá em Filipenses, que nós vamos comentar na próxima sexta-feira, se Deus quiser, para você sentir, sentir o mesmo, ter o mesmo amor, o mesmo ano, sentir a mesma coisa, você precisa ter comunhão. Eu espero que nessa reflexão sobre comunhão, com base na Bíblia, os irmãos tenham entendido isso, não é? Essa lição, o que é comunhão? É ter tudo em comum, como Jesus disse, eu em ti e tu em mim, não é? Eu neles, não é? Para que todos sejam um, você fala da comunhão. Então que Deus abençoe, meus irmãos, possamos guardar este ensino precioso, fundamentado na Bíblia. Eu podia trazer aqui um sermão temático. Eu escolhi um tema e não dá errado não. É um belíssimo sermão. Mas eu estou procurando mais um sermão expositivo. Estou expondo a Escritura, não é? Textual, extraindo da própria palavra a essência daquilo que Deus quer nos ensinar. Amém?